Eu gostaria de agradecer a presença de todos, né, neste encontro da Neogrid. Meu nome é Paulo Lucena, eu sou diretor comercial da Neogrid e eu gostaria aí de... Esse é mais um evento online da Neogrid, onde a gente busca compartilhar conhecimento de uma empresa de mais de 20 anos de mercado, compartilhar boas histórias de clientes. E aí, neste momento, nós vamos estar falando aí sobre os grandes desafios do varejo para todo o processo de gestão de sellout. A realidade que a gente vê hoje dos varejistas é um número, independente do porte do varejista, independente do segmento do varejista, é um grande número de informações, um grande número de dados, e, somado a esse grande número de dados, uma velocidade dos negócios como nunca se viu. Eu acho que a gente vem falando, né, um ano de aprendizado e que começa-se mais um ciclo, né? Ou seja, a gente continua com uma realidade quase de um ano atrás, de março, se não tiver, talvez até mais complexo. Então, você tem um cenário de muita informação para dentro do seu negócio e um cenário de pulso, né? Um cenário de uma dinâmica dos negócios como nunca se foi vista nos últimos tempos. Então, a ideia aqui hoje é batermos um papo com o Fábio Futida, que ele vai se apresentar melhor um pouquinho e falar um pouco sobre qual é o seu papel dentro da Neogrid, qual é a sua experiência, e o Alexandre Kappel também, um colaborador importante da Neogrid. Infelizmente, nós não vamos poder contar com a presença do Olegário Araújo. Ele está passando aí por um momento de curto prazo com um problema particular de saúde. A gente está aqui torcendo que seja só um susto, mas também aí, além dessas questões todas de home office, a gente está tendo que atravessar aí também uma pandemia. Então, ele em última hora, não foi desleixo nenhum da parte dele, mas nós decidimos até dispensá-lo para que ele possa atuar aí na frente que ele está, infelizmente, tendo que passar. Então, eu vou deixar um pouquinho aí para o Fábio Futida e o Alexandre Kappel se apresentarem e, na sequência, a gente vai falar um pouquinho aí sobre esses desafios todos que a gente entende que os varejistas têm no seu dia a dia. Por favor, Futida. Boa tarde a todos, eu sou o Fábio Futida, eu sou gestor de produtos aqui na Neogrid, tenho uma experiência que eu venho de mais de 17 anos voltados para o varejo, atuando diretamente na parte de abastecimento. Tá? Tive a oportunidade de atuar em grandes empresas do segmento, em diversos segmentos, e também de acompanhar projetos de implementação de sistemas, mudança de processos, construção de planejamento de demanda e demais pontos relacionados a esse tema. Então, espero poder contribuir um pouco com vocês de todo esse passo que eu vivi até agora. Kappel. Sou Alexandre Kappel, se chamar de Alexandre, acho que ninguém sabe na empresa. Kappel pode ser que daí mais gente conheça. Né? Trabalho com soluções de supply há 15 anos, né? Desenvolvendo soluções desde SOP, pedido, planejamento, né? E muito próximo, né? Nesses últimos anos, né? Com soluções e com dados muito de distribuidores e varejo, né? Então, tenho um conhecimento muito grande da parte de dados e indicadores, me divirto muito olhando dados e informações, e eu, Futida, vamos, junto com o Lucena aqui, fazer essa apresentação, jogadinha de conhecimento mercado, conhecimento de soluções, dados e como ajudar vocês a entender um pouco mais sobre esses desafios e trazer alguns insights, quem sabe. Legal. De novo, obrigado aí pela oportunidade do tempo de vocês. E é interessante porque, por muito tempo, né, a Neogrid ela conseguiu enxergar e vem buscando apoiar seus clientes de indústrias, né, os seus clientes de manufatura, que hoje acompanham através da Neogrid o sellout das redes, mais de 100 redes varejistas que nós temos a oportunidade de acompanhar o sellout nos segmentos alimentar, fashion, construção civil,
farmacêutico, enfim. E o nosso dia a dia, a nossa dinâmica foi conseguir que esses nossos clientes realmente conseguissem traduzir os dados simples do insumo de estoque e venda em alguma coisa para sua tomada de decisão, em algum insight para sua tomada de decisão. E agora, né, aí principalmente a gente se reforçou nos últimos tempos, a entrada do Fábio Futida vem ao encontro deste reposicionamento, desse ajuste, né, desse complemento da estratégia da Neogrid. Então, Futida, eu tenho duas perguntas em uma aí para você, para a gente começar a abrir este fórum. Lembrando que o chat vai estar aberto o tempo todo, né? Então, se alguém tiver alguma contribuição, alguma dúvida também, fiquem à vontade. A gente vai... Aqui é um papo entre nós, mas vocês também que estão nos assistindo. Então, Futida, dentro dessa tua carreira, né, no segmento alimentar, no segmento farma, enfim, como é que você viu, né, como é que você sente que hoje, se existe ou não, né, e qual é o tamanho desse desafio da gestão de dados dentro dos varejistas? Esta é a primeira visão. E o complemento disso é como está sendo feita essa transição tecnológica, né? Essa jornada digital dos varejos na busca de conseguir realmente transformar esses dados em algo para tomada de decisão. Legal. Bom, Luciano, acho que o varejo ele tem muito dado, mas ele é deficiente de informação, né? E hoje o varejo ele tem um ponto crucial, que é a questão da agilidade. O tempo, ele rema contra. Então, quanto mais agilidade tiver, melhor a gente vai conseguir. Então, eu vejo que nos últimos anos os varejos têm se movimentado para evoluir nessa questão, principalmente em construção de ferramentas que tragam, que consigam avaliar esses dados e transformar. E nesse ponto, eu vejo o principal grande desafio, né? Você pega grandes redes varejistas com inúmeras fontes de dados e um grande desafio para transformar isso em algo simples e executável, tá? Então, Luciano, o que eu vejo é a assertividade na identificação do foco e dessa tratativa, ele tem que ser olhado de uma forma como um diferencial competitivo, tá? Não adianta, primeiro, querer olhar tudo, né? A gente não consegue, né? O dia a dia consome dentro do varejo em relação a diversas etapas, diversas atuações e pontos que aparecem no meio do caminho. E, para isso, eu vejo que é importante focar na solução do problema, buscar análises precisas e identificar de uma forma simples como atuar sobre esses dados. Então, eu vejo, nesse sentido, uma grande importância e uma necessidade de destinar esforços na qualidade dos dados. O varejo recebe muitos dados, a gente sabe o quanto é difícil manter um cadastro atualizado, um parâmetro bem definido, principalmente, né, alinhado entre todos os elos da cadeia. Além disso, vejo também uma grande necessidade da integração, porque não adianta você ter dados espalhados. Se eles não se conversarem, também tem um ponto que lá na frente vai sair muito caro nos processos. Então, visto tudo isso, eu vejo que a gestão e a governança é algo que precisa ser muito bem estudada e avaliada por todos aqueles que estão buscando isso. E aí, nesse sentido, eu queria passar a bola para o Capel, para que ele pudesse entrar também numa outra questão que eu julgo extremamente importante, que não basta você ter dados, tá? E sim a inteligência aplicada, né? A estruturação. Isso é essencial para que a gente consiga avançar nessas frentes. E é um ponto muito importante, né? Que nem tu disse, existe uma quantidade absurda de dados, num sentido de eu preciso não só garantir que eles estão certos, eu preciso também garantir que eu tenho um entendimento correto desse dado, eu preciso juntar várias informações para que toda e qualquer decisão e ação que eu tome nesse sentido, eu tenha essa segurança, né? Nesse sentido de que eu vou ter a melhor ação
e que eu tenha as ações que geram maior impacto, né? Então, todo desafio que passa nesse sentido de governança de dados é garantir que a gente está falando da mesma coisa, a mesma informação, seja, que nem tu falou, com a própria indústria, ou seja, entre áreas e elos, né, que todos estão com o mesmo olhar, nesse sentido do que qual que é o objetivo que quer ser atingido nesse ponto, né? E isso gera todo um lado de gerar insights que não só por quantidade, né? Porque não adianta a gente transportar a quantidade de dados num conjunto de quantidade absurda de informações, né? A gente precisa, sim, definir as melhores informações, as que impactam mais o nosso negócio e como é que isso gera efetivamente ganho, né? É a forma que eu vejo nesse sentido de a gente trabalhar com esses dados e informações. Como é que tu vê isso, Futida, na experiência de quantidade de dados, informações? Acho que esse Como é que é tu o via? desafio. Hoje, é comum você pegar redes varejistas com centenas de fornecedores, milhares de produtos e, lógico, né, no momento de crise, você precisar tomar uma decisão. E é o que você falou, Cato. A hora que você precisa, de fato, tomar uma decisão, muitas vezes se perde de tantos dados, né? Então, se isso não estiver organizado, você leva mais tempo para estruturar isso, e aí, quando você toma uma decisão, já é jornal velho. A informação ela já passou. Então, o varejo ele tem um dinamismo onde a distância entre a visualização até a tomada de decisão é, é muito rápido. Né? Então, você tem que tomar decisões assertivas, decisões ágeis e que surtam um efeito rápido. Senão, não Muitas adianta. vezes discutindo método, né? Que Exatamente. método, qual que é melhor e não no sentido de, às vezes, aprender muitas vezes com o resultado e a ação que é efetivamente aplicada, né? Exatamente. E aí, por essa dificuldade, é comum você ver, em alguns momentos, essa tomada de decisão ela sendo tomada pela intuição ou pelo histórico, não pelo embasamento técnico ou por alguma outra metodologia que lhe traga uma maior segurança na sua ação. Legal, Futida. E assim, né, o mote, né, o nosso título, ele é muito provocativo e amplo, né? Quando a gente fala que como o varejo pode aumentar vendas combinando dados e tecnologia. E acho que não só a Neogrid, mas todos foram muito desafiados durante esses últimos 12 meses, exatamente nesse desafio, porque a jornada digital, né, como eu falei, a digitalização de pedidos. Brinquei recentemente com um executivo de um varejo, né, que a gente foi discutir EDI, né, troca eletrônica de documentos, de pedidos entre ele e os seus fornecedores. Quando a gente está falando de tecnologia, é uma tecnologia literalmente do século passado. A gente não está falando de alguma coisa revolucionária como a inteligência artificial. Então, eu queria te ouvir um pouco, assim, como é que, dentro também dessa tua experiência, qual foi esse choque de realidade que aconteceu nesses últimos 12 meses? A gente tem uma sensação real que realmente o que se construiu em 12 meses não se construiu em 10 anos, talvez, dentro deste processo de transformar dados de integração, né, usando a tecnologia para realmente liberar capital humano, para que não tenha que fazer uma troca de pedido, não tenha que se fazer um agendamento de docas. Então, você sente realmente que essa pandemia trouxe esse desafio dessa jornada tecnológica para os varejos? Eu vejo que a pandemia ela potencializou essa questão. Tá? O varejo ele tem uma particularidade que é de se reinventar em períodos críticos. Né? Então, a gente pega diversos exemplos, né? Sazonalidades. Cada ano acontece algo diferente. Né? Alguns anos teve a greve do motorista. Eu lembro que, até como se fosse hoje, de repente, um desespero, né? E diversos problemas. E o time que você tem para se regularizar, ele é grande. Né? Depois, a velha história, aparece uma informação na televisão, num telejornal, que o macaco morreu
de uma doença, nossa, no dia seguinte, né, farmácias são impactadas, outros varejos. Então, você tem hoje, dentro do varejo, isso dentro do DNA. Mas com a pandemia, tornou-se ainda pior essas questões, porque no passado, algumas ações que você fazia, você levava um tempo para se ajustar e se reorganizar. Nessa pandemia, a cada X período de tempo, você tinha uma nova reviravolta, um novo lockdown, uma nova perspectiva. E aí, nesse momento, praticamente muito do que se fazia cai por terra, porque agora você tem que buscar outras formas. Então, eu vejo que nesse processo da tecnologia é um facilitador, é algo que pode ser usado diretamente para contornar, e o mais importante, né, eu sempre costumo dizer, o varejo tem que estar preparado para grandes dificuldades. Né? Então, a partir do momento que se está nessa forma, você já tem a operação. Então, muitos nessa pandemia deixaram a pandemia forçar uma mudança para se estruturar. E outros que já vinham se organizando, já vinham se estruturando, ou seja com uma criação do BI, seja com uma criação de processos, ou uma implantação, né, de um fluxo diferenciado, um relacionamento mais próximo com os fornecedores, uma cadeia um pouco mais estruturada, isso foi uma vantagem competitiva. Exemplo, e-commerce. Aquelas varejos que já estavam se preparando para um avanço dessa transformação, né, que a gente fala do varejo 4.0, já saíram na frente. Outros começaram agora. Então, eu vejo, Lucena, que a pandemia ela foi benéfica nesse sentido, porque o varejo precisava desse choque, precisava dessa disruptura, de fato, de alguns pontos para forçar essa mudança, senão ele não ia conseguir avançar. E, ao mesmo tempo, transpareceu grandes oportunidades e desafios que até então, em alguns momentos, eram deixados de lado por prioridades de outras frentes. Perfeito. O Demétrio colocou um ponto aqui no chat que eu vou ler e formatar já uma pergunta para o Capel, porque até peguei uma palavra dele ali na questão de harmonização das informações, né? O Demétrio colocou ali que, na visão dele, né, a velocidade da tecnologia tem que ser acompanhada pelos gestores das categorias nas tomadas de decisão. E aí, quando a gente está falando, Capel, de gestão de categorias dentro de um processo dinâmico, talvez há 4, 5 anos atrás, a gente tinha somente cervejas tradicionais na área de venda, e aí vem as cervejas artesanais, né? Então, de repente, você tem uma linha maior de saúde. Agora, em razão da pandemia, você começou a ter uma série de produtos novos, e aí esse desafio todo de conseguir, poxa, mas esse produto, ele é o quê? Ele é higiene e limpeza, ou ele é para higiene, saúde, enfim. Então, como é que você vê aí que a tecnologia, Capel, pode ser utilizada de maneira inteligente para dar velocidade nessa questão da gestão das categorias, dos itens novos que entram, porque como é que você vai agregar uma decisão de uma categoria, de um item que até então talvez não tinha histórico? Então, eu queria te ouvir um pouquinho, e obrigado aí, Demétrio, pela contribuição. Como a gente vem avançando nesse sentido, né, que nem junto com a pergunta, um pouco que nem o Futida colocou, né, nesse sentido, toda essa mudança, tudo que vem acontecendo no varejo, qual que é a mudança que a gente está tendo nesse sentido, né, nos aproximar muito do varejo, né, que nem o Luciana começou, né, a gente está indo se aproximar mais do varejo, conhecer muito mais, conhecer os desafios, porque a gente tem o conhecimento em tecnologia, né, então como a gente usa esses conhecimentos para gerar os insights, eu digo muito se aproximar dos resultados, como esse insight consegue influenciar, como esse insight pode ser utilizado e gera benefício, e muitas vezes eu brinco hoje é virtual, né, no sentido de ir a campo, né, muitas vezes acompanhar como é que isso é executado e qual que é o efeito que tem, né, porque muitas vezes o dado gera muito insight, gera informação, mas está próximo das pessoas que trabalham com isso no dia a dia ou que
que estão tomando as decisões em cima desses dados, que surgem aqueles detalhes que fazem, muitas vezes, enriquecer, seja o nosso produto, os nossos insights, as nossas soluções, para ser assertivo nesse sentido, né? Então, a gente investe muito em, a gente fala em categorias, no caso da NeoGrid, que tem uma base gigante, né, de dados conectados, a gente está avançando muito no sentido de como conseguir trabalhar esses insights dentro do segmento, melhorar todos os nossos controles nesse sentido, e como, junto com o varejo, junto de quem sofre junto com essa questão de dados e informações e essas mudanças, como estar próximo para conseguir apoiar em muitas dessas decisões e conseguir mudar rápido, né? Porque, que nem tu disse, Futida, não é só a mudança que o varejo tem que mudar rápido, mas as próprias empresas, quem apoia, quem auxilia nesse sentido, que está junto como um apoio de ter essas soluções, também tem que mudar rápido e tem que entender que o mundo está mudando cada vez mais rápido, né? Apesar de casa, acho que muita coisa evoluiu muito rápido, né? Pelo menos no segmento que a gente está, acaba acontecendo muita coisa em pouco tempo, né? Até a gente brinca internamente, 4 anos em 1, né? Muitas coisas que acontecem. Cada 3 meses, a mudança que gera é muito grande, né? Perfeito. E, Futida, dentro dessa questão, de novo, de tecnologia, velocidade, tomada de decisão, você até relembrou muito bem aí o momento da greve dos caminhoneiros. O ano passado teve ali a questão da uma grande ruptura do leite, né? Depois, outros produtos, no final do ano, a questão de cerveja, né? Por falta de matérias-primas. Recentemente, a NeoGrid liberou aí ao mercado o indicador de ruptura, que voltou a crescer. Então, eu queria, dentro disso tudo, pegar alguns blocos, né? O bloco de fornecedores. Né? Você entende que, assim, a gente tem projetos fora do país, onde a gente, compartilhando aqui com outras pessoas que estão acompanhando essa live, nós vemos que os varejistas dos nossos escritórios, seja na Europa ou nos Estados Unidos, eles têm como hábito a classificação, né, a busca de novos fornecedores, a qualificação de novos fornecedores. E eu não sinto que talvez isso seja uma realidade no Brasil, né? Você entende que, dentro da sua experiência, isso não acontece porque não se enxerga tecnologia suficiente para que eu possa dizer assim, poxa, hoje eu quero comprar uma garrafa de água, posso comprar uma garrafa de água em qualquer local do planeta, ou máscara, que foi o grande tema aí recente. Você acha que ainda existem alguns receios internos dentro do varejo para abraçar alguns movimentos de tecnologia? Eu vejo diversos pontos nessa questão. Tá? O varejo, ele tem uma intenção enorme em evoluir, ter tecnologia, mas, de fato, a disponibilidade em despender o investimento, ele não acompanha da mesma forma que a expectativa. Tá? Então, por quê? Porque dentro do varejo, e isso eu vejo já uma mudança nos últimos tempos, como você falou, por diversos pontos. Tá? Eu acho que ninguém pensou, de fato, nos últimos 4, 5 anos, que todo ano a gente iria passar por um grande desafio da forma como a gente vem passando. Tá? Por esse motivo, muitos se mantiveram de uma forma estável e não viu a necessidade de aumentar. Eu acho que um grande exemplo além das máscaras, é o álcool em gel. Quando deu o ápice da crise, não tinha álcool em gel para comprar. E aí entra num ponto e aonde a tecnologia eu vejo que deixou ainda mais explícito as deficiências não adianta eu cadastrar 50 fornecedores. Esses 50 fornecedores têm a capacidade técnica para absorver essa demanda e entregar dentro do prazo. Então, assim, eu vejo, nesse primeiro momento, uma dificuldade no processo dessa captura e no processo produtivo. As empresas não estavam preparadas
tecnologicamente para absorver essa demanda e atuar sobre essa demanda. Depois, um cenário onde a indústria não estava preparada para, de fato, fazer a entrega propriamente dita disso. Então, a gente, quanto tempo levou-se para se estruturar, para se organizar, né? Há uns anos, tivemos colapso na China, onde a gente teve problema sério de produção de matéria-prima. Né? O mercado de farma foi completamente afetado sobre isso. Quanto tempo ele se regularizou? Ainda tem vestígios desse período, né, por organização. Então, eu vejo que lá fora as empresas já tinham isso um pouco pelas deficiências que eles vinham passando e por outros processos, já se precavendo, tendo uma maior proximidade com os fornecedores. Acho que isso a cadeia, quanto mais próxima, melhor. Tá? Eu participei de vários projetos e processos colaborativos aonde ficou muito claro que aonde a cadeia tinha sinergia, a agilidade na solução e no desenvolvimento, ele foi muito mais rápido. Então, acho que esse foi um dos grandes pontos que os dois elos, né, tanto do varejo quanto na manufatura, vêm procurando e vêm se desenvolvendo cada vez mais. Então, eu vejo que, sim, o varejo está se estruturando. Infelizmente, não são todos. Né? Você vê ainda um grupo ainda resistente a algumas mudanças, outros resistentes a esse processo colaborativo, enquanto você vê outros segmentos muito mais abertos, muito mais colaborativos. Então, de fato, os últimos anos me mostrou o quanto a gente tem de oportunidade nessas frentes, e aí eu vejo que essa parte própria do que a gente vem conversando, porque existe um tráfego muito grande. Você comentou, o EDI é uma tecnologia do século passado. Sim, mas o quanto que de fato teve aderência dentro de todos os varejos? Qual que agrega um valor? Ainda tem varejo que prefere mandar o e-mail com o pedido, porque acha que isso é uma forma de estar mais próximo da indústria e ter o processo na mão, quando desconhece ou, às vezes, não tem também tanta estrutura para investir em um processo automático que te dá um alerta onde você foca nas particularidades e não foca no todo. Então, eu vejo, sim, que a gente está andando. Esses 2 últimos anos serviu para acelerar de uma forma exponencial a preocupação e, de fato, ações para mudar, mas a gente tem ainda um caminho longo dentro do varejo, principalmente quando a gente fala na colaboração propriamente dita em relação a dados. Legal. Por favor, Capel. Não, eu só ia complementar, né? E nisso que tu falou é muito interessante no sentido de colaboração e ação e como isso também interage com os próprios insights, né? Como eu tenho modelos e processos que aprendem com o que eu estou vivendo, que acontece de forma rápida, né? Que nem tu disse, à medida que vai mudando o segmento, né? No sentido, os modelos estatísticos morreram, né? Porque tem tanto problema que se eu for fazer qualquer previsão nesse sentido, eu perco isso, né? Então, como é que eu consigo também, além de ter processos, ter colaboração, ter inteligência na hora de trabalhar os dados para gerar meus insights, para que eles evoluam rápido também? E não o que eu fiz e construí muitas vezes num passado de inteligências, algoritmos, insights, não necessariamente agora funciona, né? Se isso não retroalimentar toda a minha execução, todo o meu processo, toda a minha inteligência que gera muitas dessas ações, né? Eu só queria complementar esse ponto que eu acho que um dos desafios, né, quando a gente fala dados, inteligência, é que isso seja vivo, né? Porque se isso for estanque, ele não pega essas mudanças que a gente está falando, né? Ele não consegue acompanhar na velocidade que a gente precisa, né? Seja para uma sugestão de pedidos, seja para um processo de execução em loja que entende que daqui a pouco o parar de vender do item está relacionado com questões de pandemia, com uns vendendo outros itens vendendo mais, outros não. Como é que eu melhoro todo esse meu processo, né? Usando inteligência também para ajudar nisso, né? Legal, eu acho que até vou complementar fazendo uma pergunta para você, Capel, que uma frase que o nosso fundador, o senhor Miguel Boab, usa muito, né? Que talvez eu coloque minha família dentro de um carro autônomo e faça uma viagem, acreditando que os algoritmos
de inteligência artificial vão me dar segurança para eu usar a minha família. E, ao mesmo tempo, talvez ainda existe um desafio muito grande das empresas, incluindo elas o varejo, acreditar que a inteligência artificial vai dar a melhor recomendação de reposição, vai dar o melhor insight. Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim, como você enxerga, né, como internamente vai se conquistando a confiança que toda essa tecnologia, que já é presente, né, a gente não está falando aqui de uma tecnologia que está no laboratório da NASA, né, é tecnologia hoje presente a baixo custo, né, mesmo com o ponto que o Fuchida colocou, às vezes uma resistência do varejo em fazer os investimentos, mas é uma tecnologia que já está presente. Então, você entende realmente que essa jornada está próxima de ser alcançada? Eu vejo que sim, e muito disso acontece muito naquilo que eu tinha falado um pouco antes, né, de estar próximo, né, e medindo o resultado, e mostrando a ação, como isso melhora, qual que é o efeito, estando próximo nesse sentido para a pessoa entender, sim, o que está acontecendo, e não colocando isso no sentido de caixa preta, mágica, que vai rodar aqui, anda sozinho, não, acho que mostrando o racional, né, que existe por trás, como é que o processo funciona em grandes linhas e mostrando o efeito, né, que isso ocorre, né. A gente tem um processo que a gente executa, né, que começou em execução de loja, de identificar itens com problemas, que começou com uma loja e o legal foi ver que a cada loja, a cada vez que o processo ia mostrando o resultado, a cada item, isso aumentava a confiança, ampliava o número de lojas que fazem parte do processo e depois aquela coisa que tu quase que esquece que tem um processo que aprende nesse sentido, porque ele já faz parte do teu dia a dia, já virou algo normal, né? Então, a gente fala muito de inteligência artificial, machine learning, mas quantas coisas já existem e já nos auxiliam no dia a dia e muitas vezes a gente já esqueceu que tem um assistente, seja de recomendação, de dicas, como isso vai se tornando natural. Acho que tem muito numa questão de confiança, né, de entendeu a dor, né, nesse sentido, e não mágica, não é mágica, é prática de modelos e ciência de dados em cima para mostrar esse resultado e acompanhando nesse sentido e vendo a coisa melhorar, né? É como eu vejo que isso vai entrando nas realidades e vai fazendo parte do dia a dia, né? Seja de varejo, indústria, ou até mesmo nós, a gente usa muitas coisas internamente com inteligência artificial que nos auxiliam no dia a dia. A confiança vai sendo gerada conforme você vai tocando o resultado, porque de nada vale a tecnologia se ela não trouxer resultado para o negócio, né? É tecnologia, não é mágica, não, né? Legal. Sim. Tem uma pergunta aqui no chat do Gabriel Furtado. Obrigado, Gabriel. Talvez eu tenha me expressado de forma incorreta, né? Ele coloca aqui que foi comentado que o EDI já é ultrapassado e quais são as tecnologias e processos que tomaram o seu lugar. Então, na verdade, eu acho que o que a gente quis colocar aqui dentro do debate é que a tecnologia de EDI é uma tecnologia que já existe há muito tempo e veio, naquele momento, para realmente automatizar uma rotina que era o varejista mandar seus pedidos para os fornecedores. Passado décadas, ainda é comum grandes varejistas continuarem mandando pedidos de maneira não estruturada para os seus fornecedores. Então, na verdade, aqui a provocação é os dois cenários, né? Você tem um lado, talvez tecnologias que você possa considerar de vanguarda, como inteligência artificial, e que, felizmente, se tornaram cada vez mais baratas, como o Capel colocou, onde a Neogrid, dentro das suas soluções, consegue harmonizar dados mais rápido usando esse tipo de tecnologia, fazer uma gestão melhor de categoria usando essa tecnologia, e, ao mesmo tempo, você tem uma tecnologia que já existe há muitos anos, que já poderia estar trazendo benefícios para o setor, né, para o elo de varejo, e que ainda não é utilizado. Então, você tem aí esses dois pontos. Então, peço desculpas se talvez tenha ficado a impressão de a gente estar falando que a UDI como algo ultrapassado. Na verdade,
ainda alguns varejos não ultrapassaram essa fase de tangibilizar essa tecnologia. Mas quando a gente está olhando como uma evolução de processo, aí sim houve avanços importantes. Por quê? Porque você hoje consegue, através da tecnologia, consistir, por exemplo, se eu mandei um pedido para um fornecedor, ele recebeu esse pedido, ele vai me atender integralmente esse pedido, ele faturou exatamente o que eu pedi. Então, todos esses controles internos que a gente vê acontecendo ainda em varejista, tendo pessoas sentadas ligando para os fornecedores, fornecedor, você recebeu meu pedido? Ah, legal. Você vai conseguir atender ele integralmente? Pô, sensacional. Quando é que você consegue entregar? Aí vai lá no quadro e coloca quando vai ser feito essa entrega. Então, hoje existe uma evolução para conseguir consistir de maneira inteligente, usando a tecnologia, todo esse fluxo de vai pedido, tem uma nota, faz o agendamento. Além disso, numa evolução de processo, o que eu tenho que pedir para o meu fornecedor? Qual é a quantidade que eu tenho que pedir para que não sobre produto dentro do meu estoque, ou seja, que eu fique com o capital parado, ou que eu perca a oportunidade, ou seja, eu tenha ruptura. Então, esses mundos precisam conversar, né? Essas coisas precisam estar. Muito disso passa pelo que o Futida falou também, da colaboração, né? Eu citei no início o quanto que a Neogrid tem aí no dia a dia, os seus clientes, manufatura, usando as nossas inteligências para buscar uma tomada de decisão. Mas essa decisão teria um ganha-ganha gigantesco se tivesse o varejo conversando na mesma língua. E aí eu queria aproveitar, Futida, que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Enquanto que essa transformação da colaboração, permitindo que varejo e indústria conversem sobre a mesma base de dados, os mesmos indicadores. E quando isso não acontece, qual é o prejuízo que acaba trazendo para ambos os lados? Perfeito, Lucena. Eu vou te responder essa pergunta trazendo um período não muito longe, onde eu estava no varejo, onde um segmento específico tinha grande dificuldade de manter essa questão de colaboração, e os próprios fornecedores não viam esse potencial. O que a gente fez? A gente conseguiu trazer um dos fornecedores para dentro do fluxo, para que ele entendesse essa questão da colaboração. E o que a gente começou de imediato? Avaliação de dados. A primeira tarefa que a gente fez foi: a minha informação tem que ser a mesma informação da manufatura. Então, a gente buscou mecanismos que trouxessem a mesma visão. Nesse momento, esse fornecedor, ele captou a mensagem, ele entendeu esse potencial e ele se reestruturou. Em 4 meses, esse fornecedor ele passou de um dos piores na sua execução para uma referência dentro daquele segmento. E a transformação ela foi tão grande que os parceiros começaram a querer entender o que ele estava fazendo diferente. Em 1 ano, a gente transformou a área de supply com essa questão da colaboração. Ou seja, os fornecedores começaram a nos procurar, a querer cada vez mais ter esse relacionamento, ter essa abertura de dados, porque nesse processo eles ganharam na visibilidade, ganharam na parceria, ganharam na agilidade e o mais importante, né, eles ganharam na visibilidade do todo. Eles não estavam mais olhando um elo ou uma informação, vamos chamar de míope. Ele tinha a visão completa do todo e ele conseguia atuar. Ou seja, independente se a ação iniciava do elo manufatura ou se iniciava do elo varejo, a solução ela ia para o mesmo caminho na mesma velocidade. Então, hoje, né, esse varejo ele se beneficia
desse processo, tem intensificado cada vez mais e hoje ele é reconhecido com essa transformação. Então, eu vejo de muito bons olhos, com resultados, né, com atingimento de objetivos que antes até a gente achava que não seria possível, para um processo que se tornou como referência em muito das questões. Então, foi de fato uma transformação que hoje não vejo trabalhando sem essa interação. É interessante, né? Porque aumentou vendas para ambos os lados e depois, na Exatamente. sequência, para todos, né? Aumentou venda, reduziu custo, porque nesse processo a logística se torna mais fluida, mais eficiente, você conseguiu uma visão muito mais estruturada de problemas, ou seja, todo mundo saiu ganhando. O resultado, lógico, com vendas e redução de custo, mas você passou, né, a gente passou a ter uma visão muito mais sistêmica do que diferente que a gente tinha antes. E como a tecnologia muitas vezes ajuda nisso, né? A focar, né? Nem tu disse, não é todos os problemas que eu tenho que resolver, esses são os problemas principais que eu tenho que também auxiliar, né? Então, a colaboração, muitas vezes eu digo, quando falo às vezes de inteligência artificial, ou modelos mesmo, ou estatística, muitas coisas ajudam, né? Às vezes sempre surge o medo, né? De dizer, vai substituir todo mundo, né? Eu acho que no início ela começa muito ajudando a gente a fazer muitas coisas que hoje a gente não conseguiria fazer. Se a gente consegue focar, a gente consegue resolver esses problemas. Mas como é que a minha tecnologia consegue me dar a escala de entender o que eu tenho que fazer isso daqui a pouco 100 vezes? Sim. Como eu consigo fazer coisas que, não, só consigo executar um a um, que nem o Fudida colocou, daqui a pouco, agora eu vou partir para o segundo. Como é que com tecnologia eu consigo daqui a pouco executar 10 em paralelo, porque já me ajuda a focar, já tem um processo estruturado, já tem toda uma linha do que tem que se fazer, a tecnologia já ajuda, isso aqui para esse cara é verdade, isso aqui já não é, nesse caso, como consegue me ajudar a construir um roteiro de execução, e aí eu consigo executar muito mais rápido, ter os ganhos, né, ganha-ganha em todos os lados, né, que nem o Luciano falou, todos vendem mais nesse sentido, e dar essa agilidade que às vezes a gente precisa, senão a gente acaba fazendo um a um, né, como é que a gente ganha essa escala, né. Como eu vejo muito apoiando, né, a tecnologia nesse sentido, né? Sim. Legal. Tem uma pergunta aqui no chat também, do Muro Oca, espero que tenha falado correto. Ele estava questionando algumas questões relacionadas a M&A e o IPO da Neogrid, que foi o ano passado. Então, eu vou recomendar, Muriel, que você acesse o nosso site, lá tem uma área da relação com investidores. Com certeza o nosso gestor, o Thomas, ele vai poder te detalhar ali melhores dentro do que é possível, claro, pela lei, que a gente possa divulgar. Então, eu de certa forma, todos nós aqui somos impedidos de falar temas como esse, mas com certeza não vai ficar sem resposta. Então, se você puder endereçar ali, ou até quando receber o questionário ao final do evento para poder fazer a avaliação, se puder passar seus dados, com certeza a gente vai passar para o Thomas para ele entrar em contato contigo e te esclarecer melhor, tá bom? Tem uma outra pergunta aqui também do Luiz Flávio Costa, que ele gostaria de saber um pouquinho mais a respeito da integração da Neogrid com 5G, com a indústria 4.0, e quais são os resultados na prática, em percentuais, para os players que estão utilizando toda essa tecnologia. Como é que eu vou te responder isso de forma muito sucinta, Luiz? A gente chegou a falar aqui, né, que tecnologia nada vale se ela não gera resultado para você. Então, o que eu posso trazer, olhando para a Neogrid, é que hoje vou pegar um caso, por exemplo, de soluções que buscam a otimização de estoque. A nossa realidade hoje é que esse tipo de solução, ao ser implementada, ela vai trazer, de curto prazo, de 10% a 20% de redução de estoque. 20 anos fazendo isso, em cima, pegando um pouco do gancho do próprio Capel, de algoritmos de inteligência que aprendem, né? Você vai colocando
situações de vários segmentos diferentes, de empresas varejistas de portes totalmente diferentes, e dão essa condição de trazer essa inteligência num resultado final. Então, na prática, independente do número da sigla, a tecnologia ela precisa tomar esse cuidado para que ela não seja modismo, né? Eu estou embarcando nisso porque está na moda. É um pouco do que o Capio colocou muito bem. Você tem que experimentar, de repente, aos poucos, para ir medindo o quanto isso traz de resultado efetivamente para o seu negócio. Como a gente está indo já para uma reta final e do horário, a gente quer respeitar o horário, eu gostaria aí que o Futida, nessa reta final, trouxesse um pouquinho assim, juntando tudo isso que nós falamos, né? Juntando a questão de usar a inteligência, de transformar dados em informação para uma tomada de decisão pro varejista de maneira ágil, usando o pulso do consumo, usando essa realidade toda que está acontecendo. Futida, o que a Neogrid está preparando aí de curto prazo para disponibilizar para esse importante elo da cadeia dentro do Brasil? Legal, Lucena. Para responder essa sua pergunta, não tem como não fazer um link com o propósito da Neogrid, né, que é colocar as empresas no ritmo do consumidor, né? Nesse sentido, a gente tem buscado tratar um dos principais ativos, que é o estoque. Para isso, trazendo algo voltado para a equalização, redução de ruptura, aumento de giro, tudo voltado para o principal ponto, que é aumentar as vendas, redução de custo. Com isso, tá? Até eu passar uma notícia bem interessante, a gente tem um produto saindo do forno, né? É uma evolução de um produto atual que a gente tem, né? Que é o Demand Activation. A gente está evoluindo esta ferramenta, transformando num gerador de insights, com visões simples, indicadores que tragam visões fáceis, intuitivas para análise, e, principalmente, que o varejo possa utilizar essa ferramenta para tomada de decisão. Tá? É uma ferramenta baseada em módulos, tá? Módulos voltados para venda, estoque, indisponibilidade, extração de dados, mas tem um módulo que eu queria chamar bastante atenção, que foi pensado muito no cenário do varejo, que é o módulo de gestão. É um módulo que permite o refinamento das análises, ajuste de indicadores, para que possa ter uma maior aderência à especificidade de cada negócio. Então, eu convido a todos a conhecer esse produto. Ele está em fase final de desenvolvimento e de entrega. Então, tão logo a gente deve passar maiores informações para o mercado sobre esse produto. Aí eu falando com o mudo para levar puxando de orelha da Mônica. Muito legal, Futida. De fato, eu acho que essa é uma materialização que a gente vai lançar para o mercado nos próximos meses. Materializa todos os investimentos que a Neogrid vem fazendo de relacionamento, como o Capio falou, estando mais próximo do varejista, entendendo as dificuldades dele, compreendendo como a gente consegue usar a tecnologia, usar o nosso expertise para aproximar realmente tudo que nós já fazemos há tanto tempo para o dia a dia do varejista. Então, eu vou deixar aqui um convite, né? Vocês, ao final deste encontro, todos vocês vão receber um e-mail para avaliar o encontro e caso queiram antecipadamente ter acesso a quais serão essas novidades, basta colocar ali nesse e-mail de resposta, olha, eu teria interesse de envolver outras pessoas, outros colaboradores, outros executivos da minha rede varejista para conhecer em primeira mão o que é tudo isso que a Neogrid vai estar lançando em breve. E para não deixar sem resposta aqui, uma pergunta anônima, né? Se a Neogrid vai evoluir as ferramentas dela de conectividade, por exemplo, com API, com Client FTP. Na verdade, a Neogrid tem já integrações nativas com alguns ERP de mercado, como TOTUS, como BlueSoft, como Com5. Integração para a Neogrid é sobrevivência, então
via client, via FTP, via serviço. A gente tem aí vários tipos de integração. Então, caso você tenha, quem mandou a pergunta aí, queira conhecer mais detalhes, também, por favor, manifeste ali no chat, no e-mail de resposta, para que a gente possa entrar em contato com você e esclarecer melhor. Então, novamente aí, nós temos 8 minutos. Eu não sei se alguém gostaria de colocar alguma pergunta complementar aí no chat, para qualquer um que está aqui. Fique à vontade, está aberto aí a perguntas. Estamos abertos a perguntas. Enquanto o pessoal escreve, né? Então, eu queria complementar um ponto ali que nem tu colocou muito bem, né, Luciano? A gente está se aproximando e esse é um pontapé inicial, né? A gente agora não descola, né? No sentido, cada vez mais a gente está com o roadmap aquecido de ações e frentes, cada vez mais respondendo mais dúvidas, e quanto mais próximo a gente estiver nesse sentido, a gente resolve cada vez mais pontos e mais situações, e é a evolução dessas tecnologias que vai trazer o ganha-ganha para todo mundo, né? Trazendo cada vez mais resultado para todo mundo, e que nem disse, né? O modelo, a inteligência só aprende com feedback, né? Então, é a forma de a gente se aproximar. Então, venho aí que muita coisa não sei futida. Não, concordo com o que você colocou, Capa. Acho que a NeoGrid ela vem se estruturando, né? Os últimos 8 meses que eu estou aqui já é uma empresa completamente diferente, seja por ações novas que estão que se preocupa na mudança, seja por, de fato, uma mudança da companhia por conta da IPO e outras frentes. Então, assim, eu vejo que esse é um caminho, é o primeiro degrau de um longo caminho que a gente tem a evoluir, a subir, e cada vez mais a gente busca, né, essa é a minha missão, trazer realidade do varejo, necessidades do varejo dentro dos produtos e trazendo isso como diferencial, como uma agregação de valor. Não foram colocadas ali perguntas, então espero que a gente talvez durante aí todo o encontro conseguiu esclarecer, né, todos eles, e novamente quem tiver interesse em conhecer melhor as nossas outras soluções, seja através do nosso site, seja através da solicitação de algum agente de vendas, estamos à disposição. Desejamos saúde para todos vocês, desejamos sucesso nos seus respectivos negócios e vamos lá. Vamos lá, força NeoGrid, cresce NeoGrid. Ok? Mônica, podemos concluir? Sim, podemos sim. Obrigada pela presença de todos. Futida e Capel querem falar alguma coisa? Não, acho que só agradecer o Lucena pela condução, a Mônica por todo o suporte e Capel pela parceria aí de todo o trabalho que a gente vem executando. Isso aí. Obrigado, pessoal. Também Um abraço. Agradecer a todos pela oportunidade. Vamos lá. Obrigada, até o próximo. Até o próximo. Tchau, tchau.